A história que conhecemos sobre Toledo e toda a região oeste do Paraná é bem recente. Por isso, antes de começarmos a explorar os fatos ligados ao nosso município, vamos conhecer um pouco mais sobre algumas coisas que aconteceram por aqui antes mesmo da chegada dos primeiros moradores da nossa cidade. Para quem se lembra das aulas de história do ensino fundamental e médio, a partir de 1440, Portugal começou as suas navegações, conquistando primeiro o litoral oeste da África, pretendendo contorná-lo para assim chegar às Índias. A Espanha, que sem poder competir por essas rotas, começou a buscar outros caminhos através do Atlântico. E foi desta maneira que Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Portugal, para manter o seu controle comercial sobre as mercadorias do Oriente, quis criar uma treta com os hispanos, e foi o Papa que teve que intervir para apaziguar os ânimos em 1493, através de uma bula papal chamada Intercoetera, criando uma separação de terras entre as duas nações. Tudo que estivesse até 100 léguas, ou seja, 500 quilômetros a oeste de Cabo Verde, seria de Portugal, e o restante da Espanha. Mas você já sabe que essa divisão não deu muito certo, pois para Portugal tocava somente uma pontinha do nordeste do Brasil. E como eles tinham uma marinha militar muito superior à da Espanha, para não se ter uma guerra, o acordo foi revisto no ano seguinte. Dessa vez, tudo que estivesse até 370 léguas à esquerda de Cabo Verde, ou seja, 1.850 quilômetros, seria de Portugal. Esse acordo recebeu o nome de, você sabe a resposta, Tratado de Tordesilhas. E é nesse contexto que Pedro Álvares Cabral aportou por aqui, acidentalmente, em 1500, enquanto ia para as Índias. Mas por que eu estou contando novamente essa história para você? Porque neste novo acordo, apesar de Portugal ter aumentado consideravelmente as suas terras aqui no Brasil, ela englobava somente uma ponta do que é hoje o estado do Paraná. Ou seja, somente o leste do nosso estado tocava a Portugal. Então sim, a região na qual nós vivemos hoje pertenceu à Espanha e por um bom tempo. Em 1516, os espanhóis resolveram realizar as suas primeiras viagens de exploração pelo estuário do Rio da Prata. E recebeu esse nome porque, segundo alguns indígenas, em algum lugar por aqui existia um império com muita prata e muito ouro, obviamente. Muitos partiram à procura desse tal império, utilizando-se dos famosos caminhos do Piabiru. Esse caminho ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e para se chegar até ele existiam diversas ramificações, que segundo pesquisadores, algumas dessas ramificações passariam bem próximos aqui da nossa cidade. Você já deve imaginar que a chegada dos espanhóis não se deu de uma forma muito pacífica. No início, os primeiros contatos com os índios foram amigáveis, mas logo depois a política da boa vizinhança foi abandonada e os mesmos foram submetidos a trabalhos forçados. Em 1556 foi fundado um vilarejo espanhol chamado Ciudad Real, formado principalmente por espanhóis oriundos de Asunción, a qual muito tempo depois viria a ser a cidade que conhecemos hoje como Guaíra. Toda a região oeste do Paraná era ocupada por 3 grandes nações indígenas, os Tupis, os Crens e os Gis. E eles viviam em grande número nas proximidades dos rios, inclusive na região onde se encontra hoje a cidade de Toledo. Como a busca pela prata nunca foi esquecida, em pouco tempo os espanhóis cruzaram o oeste do Paraná, se deslocando mais para o interior do estado. Vale ressaltar também que, paralelo a isso, os jesuítas tiveram um papel muito importante nesse momento, instituindo as famosas reduções, onde eles procuravam viver sem conflito com os indígenas. Porém, nos primeiros anos do século XVII, os escravos africanos começaram a se tornar cada vez mais caros devido à lei de oferta e procura. Assim, os portugueses também começaram a escravizar os indígenas. Primeiramente, aqueles que estavam no território sob o domínio de Portugal. Mas não demorou muito para que aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas fosse rompida para que milhares de índios que viviam no território espanhol, ou seja, nessa região, também fosse alcançada. Dos 40 mil índios aldeados na província del Guairá, há quem diga que esse número tenha sido muito maior, restaram somente 12 mil. Depois que os bandeirantes invadiram literalmente toda essa região, com o passar do tempo a presença portuguesa foi se impondo por aqui. Tanto que em 1750, o Tratado de Madrid estabelecia diplomaticamente que o Rio Paraná agora seria a nova fronteira entre a Espanha e Portugal.
Agora que os portugueses dominavam toda esta área, poderia até se pensar que as coisas seriam diferentes. E foram. Depois dessa conquista, a região voltou a ser esquecida e tivemos aqui no oeste do Paraná um silêncio que durou por mais de um século. Mas o que exatamente aconteceu durante esse tempo? Bom, o oeste do Paraná pôde até ter sido esquecido pelos portugueses, mas não pelas empresas estrangeiras. Com o florescimento do capitalismo na Europa a partir de 1860, principalmente na Inglaterra, muitos investimentos foram realizados na América do Sul, em especial na Argentina. Empresas especializadas na extração da erva mate e da madeira iniciaram suas atividades, importando esses produtos altamente valorizados para os países europeus. Como o oeste do Paraná era um território livre de exploração econômica e a Argentina detinha o controle da navegação nos rios que formavam Bacia do Prata, inclusive com licença das autoridades brasileiras para navegar o Rio Paraná acima da foz do Rio Iguaçu, não demorou muito para que essas empresas, de modo legal e também ilegal, passassem a extrair esses produtos na margem esquerda do Rio Paraná, ou seja, na nossa região. Um novo capítulo da nossa história passava a ser construído através das obragens. Obragens? O que é isso? Se tratava de um sistema de concessão de um território a um senhor obrageiro, onde ele podia realizar atividades de extração do que existia dentro desse espaço, através de mão de obra, quase que escrava, composta na maioria por paraguaios e indígenas. Da região de Foz do Iguaçu até o Salto das Sete Quedas surgiram vários portos, muitos deles clandestinos, e como não havia nenhuma fiscalização brasileira, esse tipo de exploração se estendeu por mais de 100 quilômetros mata dentro na nossa região. Assim sendo, em pouco tempo uma série de picadas foram abertas por aqui para facilitar o transporte da erva mate e da madeira. Vale ressaltar também que os trabalhadores braçais dessas obragens, chamadas de mensos, viviam em dívidas constantes com as empresas, pois recebiam uma caderneta na qual eram anotadas todas as compras que eram feitas no armazém da própria empresa. E como você já pode imaginar, a conta só aumentava. Mas pior ainda se eles tentassem fugir, pois nesse caso poderiam até mesmo ser mortos pelos capatazes, que eram pessoas de confiança dos obrageiros. Apesar de Foz do Iguaçu ter criado um posto de fiscalização em 1905, a sua eficácia era mínima e, por incrível que possa parecer, esse sistema de exploração perdurou por mais de 50 anos aqui na nossa região. Várias dessas empresas atuaram aqui no nosso estado, entre elas a Domingos Bart, Júlio Alica, Mate Laranjeira, Petri Meyer Zambuja, Nunes Esgibaja e também a Companhia de Madeiras do Alto Paraná. Essa última é a mais importante para que a nossa narrativa seja focada na atual cidade de Toledo. Essa empresa pertencia a um grupo de ingleses com sede na Argentina e tinha interesse nas madeiras da nossa região, principalmente no cedro, que era usado na indústria naval. Talvez você ache o nome dessa empresa, Companhia de Madeiras do Alto Paraná, um pouquinho estranho. Isso porque aqui no nosso território ela ficou mais conhecida como Fazenda Britânia. A Fazenda Britânia teve a sua origem em 1905, quando o coronel do Exército Brasileiro, Jorge Schmelfeng, adquiriu 250 mil hectares de terras devolutas em nome da Companhia Inglesa. Entre 1907 e 1909, a Fazenda Britânia comprou mais terras e passou a ter mais de 273 mil hectares. A fazenda era cruzada por duas picadas utilizadas por outras duas empresas, a Júlia Alica e a Nunes Esgibaja. Elas eram divididas por pousos que tinham uma distância média entre si de 15 a 20 quilômetros, sendo um deles o Pouso 5, conhecido também como Pouso Toledo. Importante salientar que por aqui, na Fazenda Britânia, pelo menos daquilo que se tem de relatos, não eram cometidas as mesmas atrocidades com seus empregados. Interessante também é que com o passar do tempo, a erva mate passou a ser a principal fonte de extração, mais do que a própria madeira. Mas como nem tudo são flores nesse jardim, a empresa começou a declinar de suas atividades com o início da Primeira Guerra Mundial. Ela colocou à venda sua serraria na Argentina e desistiu da construção da estrada de ferro, embora todo o material já estivesse aqui no Brasil. Inclusive, foi com esse mesmo material que a Mate Laranjeiras construiu a estrada de ferro entre Porto Mendes e Guaíra.
A coluna Prestes também passou pelo Porto Britânia em 1925 e destruiu parte das instalações da sede. Mas isso não chegou a interromper as atividades da empresa. Porém, com a Segunda Guerra Mundial em 1940, a exportação de madeiras para a Europa, principalmente para a Inglaterra, foi dificultada. Por fim, o governo Vargas proibiu a presença de pessoas e empresas estrangeiras até 150 quilômetros da fronteira. E isso foi o golpe final para a decadência da Fazenda Britânia, tanto que em 1942 o atual administrador deixou o Porto Britânia e as terras de sua concessão foram colocadas à venda. 3 anos depois, as mesmas terras foram compradas pela empresa brasileira Maripá. De agora em diante, iremos tratar de uma história até bem recente, com fatos e nomes que você certamente já ouviu. Por isso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse momento histórico, pois ele é a base da formação do nosso município. Somente a título de curiosidade, neste período, uma pessoa que passasse pelo oeste do Paraná sem ser avisado de onde estava, dificilmente diria que estaria no Brasil. Isso porque as línguas utilizadas por aqui eram o espanhol e o guarani. O comércio existente, mesmo em Foz do Iguaçu, era controlado principalmente por argentinos. Inclusive a moeda que circulava na região era o peso argentino. Porém, com a saída das obragens, sem que os projetos de colonização que deveriam ser colocados em prática fossem realmente implantados, criou-se um vácuo socioeconômico na região. Foi então que as companhias particulares e brasileiras desempenharam um papel fundamental. Em 1945, a Maripá, formada por acionistas gaúchos, comprou a Fazenda Britânia da Companhia de Madeiras do Alto Paraná. A quantidade de terras adquiridas era de 42 quilômetros ao longo da margem do rio Paraná e 68 quilômetros a leste do mesmo. E já no ano seguinte, se iniciou de forma efetiva o processo de reconquista do oeste do Paraná com a fundação da Vila Toledo. Mas quais são os detalhes dessa história? O primeiro ator dessa trama foi o senhor Alberto Dal Canale, que assim que se tornou conhecedor da extensão dessas terras e do valor pela qual elas estavam sendo vendidas, não perdeu tempo para correr atrás dos meios para realizar a sua compra. A primeira coisa que fez foi certificar-se que as terras estavam disponíveis legalmente através do cartório de imóveis de Foz do Iguaçu. Na sequência, entrou em contato com o senhor Alfredo Ruaro para que fosse o seu sócio na compra da área e também futuro administrador. Depois desses primeiros passos, os dois visitaram juntamente com o procurador dos acionistas da Fazenda Britânia as terras em questão no final de dezembro de 1945. Após essa visita, os dois já estavam convencidos que deveriam fechar o negócio o quanto antes e um compromisso verbal foi realizado até que Alberto Dal Canale firmasse tudo oficialmente em Buenos Aires, na sede da Companhia de Madeiras do Alto Paraná. Inicialmente, a compra tinha 3 objetivos principais: explorar a reserva florestal, vender as terras para colonizar a região e fazer comércio. Mas devido à extensão das terras, mais pessoas seriam necessárias para tocar esse grande empreendimento. Por isso, os dois partiram para Porto Alegre e reuniram os potenciais futuros sócios e também o capital necessário para o pagamento da compra das terras, 16 milhões e 500 mil cruzeiros. A procura de sócios não ficou somente na capital gaúcha, mas também em outras cidades do estado de Santa Catarina e, obviamente, na capital paranaense. De acordo com os estatutos da Maripá, foram reunidos 50 sócios, dos quais 43 eram brasileiros e 7 estrangeiros. A maioria deles eram comerciantes sem experiências em projetos de colonização e por isso confiaram a Alfredo Ruaro a incumbência de ser o diretor administrativo da nova empresa. Dessa forma, no dia 16 de abril de 1946, em Porto Alegre, foi criada a nova sociedade com o nome de Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná e registrado em cartório na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 7 de junho do mesmo ano. Ao invés de escolherem o Porto Britânia como sede administrativa, optaram pelo ponto 5, mais conhecido também como Pouso Toledo, como local de referência para a nova localidade. E foi desta forma que a cidade de Toledo começou a despontar no oeste do estado do Paraná. Ao Alfredo Ruaro coube também a tarefa de organizar a vida dos primeiros colonizadores para cá. Busca essa que ele já estava realizando desde fevereiro em algumas cidades do Rio Grande do Sul, principalmente em São Marcos. Mas a grande pergunta é:
Quem se aventuraria nessas terras ainda quase que inexploradas? Quantas seriam as pessoas corajosas nesse início de colonização? Por isso, a partir de hoje, você está convidado a conhecer mais da nossa história e também a visitar diversos locais do nosso município que muitas vezes passam despercebidos na correria do dia a dia. Então, prepare a sua bicicleta ou monte na garupa da nossa e venha conhecer a nossa cidade de um jeito totalmente diferente, no Toledo Bike Tour.